Oiê, gente! Hoje eu vou fazer uma encomenda no papel de tamanho A5 e eu vou mostrar todos esses processos pra vocês. Bem, quando a gente conversa sobre uma encomenda, muitas coisas que a gente tem que ver antes de começar a desenhar em si. Qual é a ideia do cliente, o que que ele quer, o que que ele quer representar, qual é a medida, a técnica. Hoje eu não estou fazendo no meu ateliê por ser uma medida menor, eu consigo fazer nessa mesa mesmo e a encomenda de hoje ela vai ser no papel. A referência que hoje eu tenho pra fazer é dessa arte aqui que eu fiz da minha cachorrinha Frida. Eu vou fazer pro cliente. Então a ideia não precisa ser na folha preta, mas é ser uma coisa com um pouquinho mais de cores. E talvez usar um pouco mais de canetinha, com lápis, com aquarelas. Mas eu amo quando o cliente dá uma total liberdade do que pode fazer e soltar. Então vai ser bem legal. Antes de começar a encomenda, eu gosto de escrever tudo certinho, o que eu tenho que fazer, algumas observações. E, por exemplo, hoje nós vamos fazer duas folhas no tamanho A5, sendo que uma delas vai ter duas gatinhas, que vai ser o Nori e a Tataki. E na outra folha vai ser dois cãezinhos, que vai ser o Romeu, que é um pastor alemão, e a Olivinha, que é uma Spitz alemã. Então, vamos lá. Eu já tô com os meus materiais aqui. E o papel que eu vou utilizar hoje é esse daqui. Então vamos lá, vou começar a fazer essa encomenda com o lápis grafite mesmo, de uma cor bem fininha. E primeiro eu vou fazer os traços dele para depois começar o desenho mesmo com os marcadores. Eu pensei mais ou menos em encaixar os dois juntos nessa folha de tamanho A5, sendo que a Olivinha, a Spitz, ela vai ficar um pouco mais embaixo e o Romeu mais na parte de cima. E foi bem legal fazer um desenho assim. Normalmente as minhas encomendas, elas são mais em telas ou então em papel maior com aquarela. E foi a primeira vez que eu recebi um pedido para fazer uma encomenda assim, que é no estilo dos marcadores, que eu sempre utilizei muito a Posca. E hoje eu tô testando esse novo marcador. Eu nunca tinha tido um, mas eu já tinha visto alguns vídeos do pessoal usando e eu achei bem legal, assim. Ele tem um aspecto meio aguado, então foi legal utilizar ele. Ele tem duas pontas, sendo que uma ponta é mais fininha e a outra é mais larga. E, bem, hoje aqui nesse Desenha e Fala, eu vou comentar um pouco com vocês sobre todo esse processo de começar a fazer encomendas pets. E eu gostei muito de trabalhar com essa encomenda porque não fugiu muito do que eu já faço, né, que são os animais. A única diferença foi que eu mudei a técnica, né, eu coloquei uns elementos diferentes que normalmente não faço, mas isso é muito legal também para criar, para fazer coisas novas, né. E falando um pouco mais sobre fazer as encomendas, eu sempre comecei a fazer com algo que eu gosto muito. Então, foi sempre animais e algo com mais cores. E aos poucos eu senti que eu fui mudando, assim, as minhas artes. Conforme eu mesma, Carol, foi mudando, eu senti que as minhas artes também começaram a ter um estilo diferente, um estilo próprio. Eu lembro que as minhas pinturas eram todas muito coloridas, tipo... eu nem usava muito preto, eu só usava as cores bem fortes. Eu acho que aqui no início do canal vocês conseguem até ver algumas das minhas pinturas antigas e eram todas cores, tipo, muito vibrantes. Eu até usava algumas cores neons também. E foi se passando em fases. Depois eu comecei a fazer os meus cachorrinhos, e aí eu comecei a receber encomendas. E às vezes eu pintava livre mesmo, só porque eu queria mesmo fazer uns cachorrinhos. E aí eu já fazia de todas as raças. Eu queria testar todos os estilos de pelo, de
tamanhos de cachorro, os pequenininhos, os pitbulls, uns peludinhos tipo poodle, um mais sem pelinho, tipo os dachshunds. E aí, acho que assim, aos poucos eu fui gostando cada vez mais de entender esse universo pet. E eu sempre achei a maior fofura também em desenhar eles. Eu acho que é uma encomenda que tem um apego muito emocional, assim, sabe? Ter uma arte do nosso cachorrinho, isso eu acho que sempre me trouxe muito satisfação em entregar uma arte dessas e receber um feedback legal, assim, da pessoa falar, ai, é o meu cachorrinho e tal, tipo, é uma boa lembrança pra pessoa ver o quadrinho na casa dela e tá feliz. E nesse tempo eu recebi muita mensagem legal de gente que se emocionou com a pintura, ou que deu de presente o quadro, ou o cachorro ele já tinha falecido. Então, é muito especial todas essas histórias e eu acho que isso anima cada vez mais a eu continuar o meu trabalho. Aqui no canal, eu tô sentindo que tem sido uma forma de eu expandir as minhas técnicas. Eu comecei a fazer maquiagem artística aqui no canal também. Algumas receitas diferentes, e aí eu decorei a mesa com panda e shoyu. Eu tenho feito mais aquarelas, tenho feito mais pintura a óleo e acrílica. Eu fiz um pouco menos, porque eu acho que eu tô meio que espalhando para treinar outras técnicas. Mas é bom também, assim, sabe? Parece que dá uma saudade de fazer uma acrílica, então é bom, é uma a saudade saudável. E aí, ao mesmo tempo que eu estou testando coisas novas. Então, hoje estou fazendo essa pintura em marcador na folha A5. E para fazer essa pintura, que nem eu falei pra vocês, né? Antes eu escrevo o nome deles, o que eu vou querer mostrar, tal, se vai ser tipo um desenho mais colorido, né? E como ele foi inspirado em alguns dos meus sketches, que eram mais coloridos, então o Romeu e a Olivinha de hoje, eles vão ter essa pegada bem marcador, assim, com mais cores. Vou fazer uns elementos. E também tem um emoji que eu tenho que colocar com símbolo de rock and roll, que eu acho que é uma mensagem, né, entre quem fez a encomenda para quem vai receber a presenteada, que é a Amanda, ela é uma veterinária. E ela que tem esses dois cachorrinhos que eu achei muito fofos. E nesse papo que a gente pode estar tendo hoje, eu vou conversar com vocês sobre toda essa transição de artistas. E eu tenho tido algumas fases, assim, minhas como artistas, que sempre quando eu passo por essas fases, eu, tipo, me sinto meio confusa, sabe? Como se eu ficasse refletindo se o caminho tá certo, se o que eu tô fazendo é o correto, tal. E isso é muito bom, assim, sabe aquela vibe, assim, de todo ano a gente pega, escreve nos papéis os nossos objetivos, nossos sonhos, quais são as nossas metas. Então, eu sinto que como a arte é relacionada ao meu trabalho, é relacionada um pouco a mim, eu tenho me forçado bastante a fazer essas coisas diferentes. Eu meio que não paro quieta, né, gente? Mas, por um lado, isso é bom. Eu acho que assim eu acabei fazendo muitas coisas, né? Porque eu já fiz jaqueta, customização de tênis, de mochilas, eu fiz telas em acrílica, óleo, spray, e no papel já testei várias técnicas, né? Também, algumas coisas também são com incentivo do meu pai, né? Que é artista plástico e tá sempre querendo que a gente teste coisas novas. Mas no papel eu já testei a aquarela, o pastel seco, tem o carvão vegetal mineral, tem o nanquim, que eu queria muito melhorar. E agora os marcadores. O marcador, eu sempre penso que ele tem uma pegada mais personagem, uma coisa mais descontraída, uma coisa mais divertida, algo que não precisa de tantos, assim, detalhes. Eu sinto isso quando eu faço os marcadores.
E, bem, todas essas fases eu tenho aprendido muito. É como se a gente saísse da zona de conforto a cada vez que eu mudo de fase, assim, de técnica que eu digo. Porque eu meio que paro de fazer o que eu sinto que eu sei fazer, que era sempre acrílica, sempre fiz muito acrílica, e posso fazer alguma coisa diferente, sabe? E aí dá aquele friozinho na barriga de fazer alguma coisa nova, ao mesmo tempo que dá uma animação, e aí ao mesmo tempo que assim, a gente fica insegura, não sei se vai estar legal, não sei se ficou bonito, não sei se as pessoas vão gostar. E aí a gente fica nessa, né? Eu fico pensando às vezes, será que todo artista é assim? Todos os artistas, os criadores, os designers, ilustradores, eles ficam com a mesma coisa na cabeça? A gente podia todo mundo se dar a mão e falar, não, gente, esse é um sentimento comum, sabe? E aí talvez a gente quebrasse essa barreira mais rápido, vocês não acham? E aí eu fico refletindo aqui que será que isso não é uma coisa de quem trabalha, tipo, usando muita criatividade, com muita criação? Porque algumas áreas, quando algo é muito mais racional, tipo, a gente já tem uma rotina, um roteiro, uma estratégia do que tem que fazer, do que tem que ser feito, não tem que discutir, né? É só fazer, tipo, quando a área é um pouco mais lógica, é tipo, 2 mais 2 é 4 e, tipo, não tem o que criar, não tem que inovar, e tá certo, e é isso, tá tudo bem, sabe? Todo mundo concorda. Agora, quando é algo que mexe muito com a criatividade, não sei, eu sinto que é muita insegurança, é algo muito novo, é algo que, tipo, as pessoas podem julgar, sabe? Então, eu acho que, como artistas, ou como criadores de conteúdo, pessoas criativas, tem que saber trabalhar muito bem esses dois lados. Tanto o lado criativo quanto o lado racional. O lado espontâneo e o lado mais organizado. E é isso, são várias questões assim que fazem a gente progredir. É muito importante também a gente estar bem, sabe? Fazer as coisas tranquilas, artes tranquilas, não se pressionar tanto. Ainda mais que são artes, né, que quem está fazendo é o artista e quem vai receber é uma outra pessoa. E a gente fica assim meio apreensivo, né, desde o início. Mas tem que aproveitar e curtir o processo. Eu acho que todo esse sentimento, ele acaba meio que ficando no desenho em si, sabe? Tipo, como se os desenhos e as artes fossem a nossa extensão de quem a gente é e de como a gente vê as coisas, né? Tem gente que faz umas pinturas mais darks, mais sombrias. Eu acho super estiloso. E eu acho que diz muito sobre o artista também, sabe? E tem gente que faz super colorido ou radiante. E eu acho que isso diz muito sobre a mensagem que a pessoa quer dizer, sabe? Com a arte. Então, viver a vida de um jeito mais leve é importante, porque acaba influenciando no nosso trabalho. Ao se tratar de uma coisa que é pura criação e eu acho que algo que mexe muito com sentimentos, bem, não só artista, mas acho que todo mundo, né, tem que começar a cuidar mais da forma como a gente vive, ainda mais nos dias de hoje, que a gente tem tanta informação. Eu fiquei parando para pensar esses dias, a gente mal tem as nossas próprias dúvidas e o tempo pra gente refletir nelas, a gente, tipo, já pesquisa no YouTube, qualquer dúvida que a gente tenha, por exemplo, estou passando mal, o que fazer? A gente já pesquisa no Google, no YouTube, e a pessoa já manda a resposta pra gente. O que fazer para se sentir mais leve? A gente pesquisa no Google e tem uma resposta pronta pra gente. E a gente não tá parando. Eu, por exemplo, não tenho parado muito pra refletir ou tirar as minhas próprias conclusões, sabe? Eu sou muito assim. Tenho alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão, eu já corro
pro Google, pra internet e já pesquiso, sabe? Pra ver a opinião de outros, tal. Claro, né, que é importante, mas bem, quando eu fico desenhando e pintando, eu me pego pensando nesse tipo de coisa, sabe? E eu tenho colocado umas músicas lo-fi, às vezes eu coloco um podcast, às vezes eu coloco uns vídeos no YouTube de assuntos aleatórios. Então é muito raro assim, tipo, a gente ficar num silêncio total ou só meditar, parar pra ouvir nossas próprias questões e solucionar elas mesmas, sabe? Dentro da nossa própria cabeça. Isso é muito importante. E, bem, gente, eu acho que foi isso. Esse foi o nosso desenha e fala de hoje. Foi uma delícia conversar com vocês hoje, trocar uma ideia, trocar um papo. Se vocês tiverem alguma sugestão de conteúdo, de desenho que vocês querem ver, algum tipo de desafio ou algo que vocês queiram comentar, deixem aqui nos comentários, eu leio tudo e fico muito feliz com cada mensagem que eu recebo aqui. Eu sempre acho que vocês são muito queridos. E, bem, agora eu vou finalizar essa pintura. Provavelmente eu vou colocar uma moldura, que é algo que eu já estava pensando. E aí vocês vão ver ela na moldura finalizada. Gente, eu finalizei essa encomenda, que ela foi baseada nos desenhos que eram feitos em Posca do meu estilo, e eu adorei o resultado. Esse daqui é o Romeu e essa daqui é a Olivinha, e eu vou emoldurar, mostrar pra vocês também. Não sei se vocês repararam, mas eu mudei aqui o meu cenário de fundo, coloquei um outro quadro para gravar um vídeo nesse meio tempo. Essa aqui é a pintura que tá no fundo, ó, deixa eu mostrar pra vocês. E agora o que eu vou fazer é colocar esse desenho dentro de uma moldurinha que eu tenho aqui. E aí ela já tá finalizada e eu vou partir para uma próxima encomenda. Para encerrar essa encomenda, eu vou colocar ela na moldura, que vai ficar muito especial e vai dar todo aquele acabamento final. Bem, essa daqui é a moldura. Eu comprei nessas lojas de molduraria mesmo, bem simples. Ele vem o vidro. Antes, eu vou colocar uma folha que vai servir como um passe-patur. O desenho no meio, né? Claro. Depois ele vai vir com a folha. E a gente vai fechar. Então, gente, esse daqui foi o resultado final da pintura feita sob encomenda do Romeu e da Olivinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, gente, se inscrevam aqui no canal, dê o seu like, comente o que vocês acharam. Isso vai ajudar muito a crescer e eu criar mais vídeos assim. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.